Oi, gente. Meu nome é Ana Cássia Alves, eu sou jornalista, bacharel em Humanidades e atualmente sou estudante do mestrado interdisciplinar em Humanidades e curso licenciatura em Pedagogia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, aqui no Ceará. Bem, esse podcast está sendo produzido como atividade da componente curricular, políticas educacionais curriculares e descolonização dos currículos nos países da integração, ministrada pelo professor Valdo Ribeiro, né, do curso de pedagogia. Bom, o bloco ele foi estruturado a partir do tema descolonização, sendo constituído na primeira parte a partir da entrevista que o professor Evaldo fez com a professora Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, que tem como tema descolonização e africanidade. No segundo momento, teve como tema descolonizando o currículo, né, experiências escolares, com a aula expositiva dialogada da professora Antônia Caroline Leitão da Silva, né, compartilhando suas experiências com a docência na rede pública, né. Depois, seguido, né, foi apresentado o quarto e o quinto momento, com a discussão do texto em sala de aula, né. O primeiro texto foi Descolonizando os Currículos e Educação e Educando as Relações Étnico-Raciais, perdão, Pesquisas e Práticas Educativas das Raízes Africanas, né, texto esse do professor Evaldo Ribeiro. O segundo texto foi Relações Étnico-Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos, da professora Nilma Lino Gomes. Bom, no decorrer das leituras, né, percebe que o objetivo dos textos, aula e do vídeo foi compreender a dimensão de como está executado, né, os projetos pedagógicos a partir da Lei 10.639 de 2003, né, que nesse ano completou 20 anos de sua promulgação. Então, é importante a gente lembrar que a lei tem como objetivo estabelecer a obrigatoriedade do ensino, né, da história e cultura afro-brasileira, dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares do ensino fundamental e médio. E aí se pergunta, né, mas para quê e por quê? Bom, dentro do contexto histórico, social, político, econômico e cultural, né, do Brasil, sabemos que a população negra, seja ela escravizada, seja ela descendente de escravos, né, dos escravizados, foi negado a existência, né? Embora tenhamos a lei que declarou a liberdade do povo escravizado, na prática, o que aconteceu foi o abandono dessa população por parte do poder público, né? Com o objetivo de eliminação total de um povo, né? Esse processo também é conhecido como eugenia. Então, esse processo histórico, social, político, econômico e cultural negou e ainda nega a existência de uma negritude na nossa africanidade. E aí, quando a gente pensa nisso, né, a professora Petronila, ela nos apresenta que a africanidade são jeitos de ser, viver, pensar, que estão enraizados no mundo africano, que é constituído pela África, mas que as suas diferentes populações, né, e respectivas culturas e pela diáspora, né. A gente tem que lembrar que a África não é um país, é um continente. Como continente, né, ele tem uma diversidade populacional e uma diversidade de culturas, né, e essas culturas elas foram sendo espalhadas pelo mundo a partir desse processo de dominação, escravização, da retirada da população forçada do continente africano no primeiro momento. Hoje a gente vê também um processo de diáspora, que no caso é uma diáspora estudantil, né, com âmbito profissional, que é uma diáspora totalmente diferente. É importante trazer à tona essa questão. Então, a africanidade não está apenas incumbida na cor das nossas peles, isso é importante falar, principalmente quando a gente pensa no contexto do Brasil, mas a africanidade ela tá na nossa fala, tá no jeito que a gente come, tá no que a gente come, né? Tá na arte, tá na cultura. Ou seja, quando a Lei 10.669 ela foi implementada, ela teve como principal cunho o resgate da nossa história, né? Da nossa pertença enquanto população negra, para reconhecermos a nossa africanidade. E aí a gente traz o ponto, né? Que embora a lei já tenha 20 anos, né? O que a gente vem percebendo é que existe a aplicação da lei com muito esforço, né? Por parte de alguns professores, mas também, né? Às vezes essa aplicação da lei se resume apenas às datas alusivas, né?
não perpetuando uma educação plena e continuada, como é o objetivo. A gente sabe que a gente ainda nos nossos materiais didáticos, né, como livro didático, tem uma grande necessidade de ter uma alteração, né, que essa alteração seja de fato dialogada com a lei, mas, né, dentro do contexto do cotidiano escolar, os professores eles têm sim possibilidade de adequar aquele material para a realidade daqueles estudantes que estão em sala de aula. E aí, né, a professora Antônia Caroline, ela acaba apresentando, né, ao compartilhar suas experiências, que no âmbito escolar, as atividades de extensão, né, que acontecem na escola, elas ocorrem porque existe um movimento, né, de um grupo de professores, né, um grupo de pessoas que de fato têm interesse e que acreditam na importância da aplicação da lei. Então, esse grupo específico, ele consegue dialogar e aí conseguem executar atividades de extensão no ambiente escolar. O que a gente percebe também é que tem pessoas que têm interesse de fato participar e tem pessoas que não têm interesse, né? E essas pessoas que não têm interesse, elas não têm interesse sequer aplicar alguma atividade, né, que esteja relacionada às questões étnico-raciais ou às questões indígenas. Então, embora a gente fale sobre a lei, na verdade estamos falando sobre pessoas, né? Sobre pessoas que, ao longo da sua trajetória, foi negado o existir, né? Que foi e ainda é criminalizado por sua cor de pele, que precisa cotidianamente viver sob o racismo estrutural, pois como afirmou o professor Evaldo, né, a partir da autora Gislene Aparecida dos Santos, as construções de ser negro ou negra no Brasil são marcadas pelas teorias raciais falsamente justificadas pela ciência, a eugenia, como eu falei anteriormente, o que permitiu e incentivou que pessoas fossem escravizadas para o trabalho forçado e tivessem suas identidades negadas, suas formas de organizações sociais e culturais proibidas, entre outras ações desumanizadoras. Ou seja, quando a gente pensa em aplicar a lei no ambiente escolar, a gente vem para poder tentar, de alguma forma, coibir, né, ou ressignificar tudo que nos foi negado até hoje. A lei vem como uma ferramenta, né, importante no processo de descolonização do pensamento, do comportamento, das intenções e das relações de poder e do saber. Então, o povo negro, as pessoas negras, são possíveis de constituir seus próprios conhecimentos, valores sociais, culturais e afetivos, né? Que a gente chama de relações etnorraciais, né? E esse conjunto de referências são referências afro-referenciadas, né? Afro-referência. Então, como a professora Nilma Lino Gomes aponta, né, é possível construirmos uma mudança epistemológica, né, a partir do que se refere às questões etnorraciais, principalmente na escola. E aí ela diz o seguinte, né, quando mais se amplia o direito à educação, quanto mais se universaliza a educação básica, se, se democratiza o acesso ao ensino superior, mais entram para o espaço escolar sujeitos antes inviabilizados ou desconsiderados como sujeitos de conhecimento. Então, enquanto mulher negra, descobri minha africanidade, posso afirmar, enquanto estudante da Unilab, pois eu tive acesso a leituras que me fizeram permitir, né, reconhecer o lugar a que eu pertenço, né? Minha herança familiar e me livrar de ideias, né, estereotipadas sobre mim mesma, que acabavam por me prender em caixinhas, né, bem fechadas. Isso, que é uma educação afro-referenciada, né? É possibilitar que pessoas, mesmo adultas, no caso eu, a recriar a imagem, né, dentro do seu imaginário, outras crenças sobre si mesmo, né? E aí imagine só quando isso é aplicado na infância, né? As crianças conseguem ressignificar, né, uma série de questões que foram apontadas, foram construídas no seu ser, né? Então, enquanto a gente sabe que existe um sofrimento físico e psíquico em crianças negras, né, essas questões seriam poupadas se as questões etnorraciais fossem tratadas desde a infância, né? Eh, e aí a gente pensa também, né, será que essas temáticas são relacionadas de fato só para as crianças negras? E aí a gente pode pensar que por vezes crianças brancas também são, são
detentoras, né, dessa violência, né, sobre crianças negras. Então, quando pensamos uma educação afro-referenciada, não estamos falando de educar somente pessoas negras, né? A gente está falando também de educar toda uma população, né? Toda a população brasileira, que precisa urgentemente de novos modelos de vida, né? Então, a branquitude, ela segue segura que suas ações racistas não prejudicam ninguém, pois não são eles e elas, né, as vítimas do racismo. Eu acho que é isso. Os textos, né, e o bloco em si foram muito interessantes. É, é isso. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Foi meu primeiro podcast, então tudo novo para mim, embora eu já tentei algumas vezes, mas vai ser o primeiro podcast que vai ser publicado. Então, não me vai, por favor. Obrigada.